uma viagem de aventura. 4 mulheres, né, que resolveram viajar. Nós íamos começar pela Espanha e vimos que não dava só para ficar na Espanha quando você vai para a Europa. Então, esticamos para a Itália e para Paris também. Todas somos formadas em comunicação, então nós queríamos a parte cultural da Europa. Então vamos lá, o que tinha na Itália, o que tinha na Espanha de cultural, o que tinha em Paris de cultural, o que tinha ali. E também nos baseamos muito por filmes, por livros, né? Cenários de filmes, bares, cafés, cenas que você vê em algum clássico do cinema. Então aquilo ali a gente gostaria, né? Ou algumas coisas também, em Paris, por exemplo, a gente pensou, vamos num café onde Sartre se reunia com Simone. Então tínhamos muitas essas coisas assim, que faziam parte do nosso dia a dia de comunicação, e a gente queria viver isso, conhecer isso. Então a gente começou a planejar por aí. Quantos dias a gente tinha para cada uma, né, para cada uma dessas cidades, quanto tempo a gente dispunha, e ali a gente foi se organizando. Eu fui para Brasília, de lá a gente fez uma conexão até Lisboa, né? De Lisboa a gente foi direto para Roma. Então passamos a noite viajando até Portugal, chegamos em Roma, fizemos a conexão, chegamos em Roma no início da tarde. E dali já chegamos e já fomos passear, porque Roma é uma cidade encantadora. Cada esquina que você vira, você encontra uma coisa diferente em Roma. Roma é um grande patrimônio histórico. Então você anda pelas ruas, você vê o Coliseu, você vê cenas do Ben-Hur, né? Aquela coisa das corridas e tudo mais. Então você vai caminhando, você vai vivendo a história, né? Tudo aquilo que você aprendeu, que você viu nos livros, você chega em Roma, você vai falando, puxa, isso realmente existiu. E aí saímos de Roma, passamos 4 dias e meio em Roma, mais ou menos, e fomos para a região de Toscana, fomos para Florença, que também é onde tem arte em todos os lugares, né? Uma cidade que tem arte, tem um museu, uma galeria, e foi muito impressionante que quando eu viajei, eu fui querendo ver Monet e Salvador Dalí, né? Que eram os meus expoentes, né? Em relação a isso, em pintura e tudo mais. Quando cheguei lá, eu dei de cara com Caravaggio. Eu olhava assim, eu não acreditava que eu estava vendo aquilo ali, e nem eu acreditava que ele poderia ter passado na minha vida, eu nunca nem prestei atenção. E Florença é uma cidade que ela respira a arte o tempo inteiro. Essa região da Toscana é extremamente romântica, uma coisa assim bucólica, que você fica parado tomando um café e esquece do tempo. E dali a gente foi para Veneza, conseguimos em um dia fazer Veneza, não sabemos como. E Veneza nos encantou, porque todo mundo falava, Veneza é assim, Veneza é assado, o cheiro que tem em Veneza por conta dos rios. A gente não encontrou isso em Veneza, né? Encontramos uma cidade extremamente peculiar, interessante. Nós passeamos de barco por Veneza todinha, né? Não fomos de gôndola, 4 mulheres, não é nada romântico de gôndola, né? Por favor. Então a gente foi de barco mesmo, vendo como é que as pessoas... Como se morássemos ali, mas a gente comia o que era local para experimentar, né? Vamos comer a pizza italiana pra gente que é brasileira, a gente estranha, né? Porque é uma pizza diferente da nossa, né? É uma pizza mais simples, a nossa é muito encorpada, a nossa pizza. A pizza deles não é tão assim, mas em compensação a lasanha era uma loucura, sabe? Os espaguetes também eram muito bons. Nós fomos de final de abril e início de maio, então é um período bom para você ir, não é um período ruim. Os valores não estão tão altos, porque não é uma alta temporada, então dá para você ir, né? Nós 4 falávamos espanhol, então dava para se comunicar. O português é uma língua assim que, pelo nosso português, você consegue entender um pouco do italiano, né? O francês a gente se perdeu um pouco quando chegou em Paris, claro, mas com o inglês você consegue ratear e conseguir alguma coisa também. E na Espanha foi mais tranquilo mesmo, né? Aí fomos até Veneza um dia e de lá a gente foi para Paris. Então nós fomos de Roma para Florença de trem para Veneza, de Florença para Veneza também fomos de trem. Aí de Veneza para Paris nós fomos de avião e depois voltamos de avião também. Então esse trecho, mas dá para você ir de trem também. E aí chegamos em Paris, o metrô. A malha de Paris, ela é uma malha antiga. Então o metrô de Paris não é uma das coisas mais lindas do mundo. Então você chega no aeroporto, que já é longe, tal, enfim, toda aquela coisa. E ainda dá de cara com uma malha daquela. Então a gente falou, caramba, isso é Paris? Né? Aí, fomos e chegamos lá, a gente ficou no hostel.
né? Quase todos os hotéis que nós ficamos nessa viagem eram hostels super bons, assim, que nós fomos por dicas ou então pela internet mesmo, né? Paris, nós passamos 5 dias e é muito pouco. Paris é uma cidade com muita coisa para você ver, muita coisa para você viver. E em 5 dias você não vive, não tem como. Foram 25 dias de aventura por esses 3 países da Europa e a gente quer voltar de novo.